A bandeira a seguir está dividida em 4 regiões. Cada região deverá ser pintada com uma cor, e regiões que fazem fronteira devem ser pintadas com cores diferentes. Sabendo que dispomos de 6 cores, de quantas maneiras distintas podemos pintar essa bandeira? Bom, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse exercício, que é um problema muito comum dentro das questões de combinatória, o problema de pintar uma bandeira, uma forma geométrica qualquer, dividida em regiões, de tal forma que a gente tem disponíveis algumas cores para isso, e de maneira com que as regiões vizinhas, como é o caso desse problema, não possam ser pintadas com a mesma cor, nós vamos estabelecer aqui o número de variações de possibilidades para cada uma das regiões em relação às cores. E aí o número de variações possíveis é o número de maneiras de se pintar, no caso dessa bandeira. Mas eu quero chamar a atenção por um fato importante, que é a ordem do processo de escolha. Qual das regiões a gente deve começar a estabelecer essa escolha? Eu devo começar por qual dessas regiões para que o cálculo fique o menor possível? Então, isso é um processo bastante delicado que deve ser colocado em prática, até se você tiver a oportunidade de fazer outros problemas desse mesmo tipo, te aconselho a fazer, para que você pegue o jeito desse tipo de exercício, que é um problema até certo ponto simples, mas que dependendo da forma com que você comece a resolução, ele pode tornar o cálculo maior. Por exemplo, eu vou chamar essas 4 regiões desse problema, vou dar nomes aqui, vamos chamar a região central triangular ali de A, depois aqui o círculo de B, e as outras 2 de C e D. Então vou estabelecer as variações para A, B, C e D, em alguma ordem. E aí nós vamos enxergar que dependendo da ordem com que eu faço o processo de escolha, esse cálculo poderia ficar maior ou menor. Por exemplo, se nós estabelecermos essa mesma ordem com que foi escrito, A, depois B, depois C, depois D, para esse processo de escolha, nós teremos a seguinte situação de cálculo. Primeiro, escolhendo a cor de A, como são 6 cores nesse exercício, eu tenho 6 possibilidades, porque é a primeira escolha, não tem nenhuma restrição. Para cada uma delas, vamos escolher agora a cor para pintar a região B, observando que B faz fronteira com A, significa dizer que eu vou ter que eliminar uma dessas possibilidades, e aí eu vou ter 5 possibilidades para cada uma das 6 de A. Continuando o processo de escolha, na hora de pintar a região C, observando que C faz fronteira com B, é vizinho de B, mas não faz fronteira com A, então eu não vou precisar eliminar a cor que foi pintada em A, mas tão somente a cor que foi pintada em B. Então, para escolher a cor que vai pintar a região C, das 6 cores disponíveis, nós vamos eliminar apenas uma, que é a que foi pintada em B, e para cada uma das 5 possibilidades de B, eu vou ter 5 possibilidades em C. E continuando o processo de escolha, para cada uma das 5 possibilidades de C, observando que D faz fronteira com B e C, e cada uma delas já foi pintada e com uma cor distinta da outra, das 6 cores disponíveis, nós vamos eliminar 2, as que foram pintadas em B e C, e aí nos restam 4 possibilidades de D para cada uma das 5 de C. Então o processo foi feito num cálculo apenas, e aí um único caso, e aí multiplicando nós vamos ter um total de 600 possibilidades de se fazer essas 4 escolhas sucessivamente, o que equivale nesse problema a 600 maneiras diferentes de pintar a bandeira. Então a resposta, opção D. Mas antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de chamar a atenção para a ordem com que nós escolhemos, nós fazemos esse processo de escolha. Se eu tivesse escolhido primeiro A, por exemplo, da mesma forma como eu fiz, eu tenho 6 possibilidades. E aí eu vou escolher, digamos, depois, em vez de escolher B, vamos fazer a segunda escolha como sendo a região C. Isso não tem nenhum problema. Então eu vou escolher a A e depois vou escolher a cor para C. Como A e C não fazem fronteira um com o outro, qualquer uma das escolhas de A pode ser feita para a escolha de C. Qualquer uma das cores escolhidas em A, nas possibilidades, pode ser também uma das possibilidades da escolha de C, porque elas não fazem vizinhança uma região com a outra. Então eu tenho 6 possibilidades em C. Aí quando eu for escolher, digamos, B, digamos que B seja a terceira
opção aqui de escolha, a terceira escolha dentro desse processo. Aí quando eu for pintar a região B, B faz fronteira com A ou com C. Ó, faz fronteira com A e com C. Então, quantas cores nós vamos ter como opções, como disponibilidades para pintar a região B? A resposta é, vou até colocar aqui de uma outra cor, vou colocar uma interrogação, a resposta é depende. Depende se A e C foram pintadas com cores iguais ou com cores distintas. Porque como eu tinha 6 possibilidades em A e também 6 possibilidades em B, em C, pode ser que A e C tenham sido pintadas com cores iguais. Mas também pode acontecer delas terem sido pintadas com cores diferentes. Se A e C tivessem sido pintadas com cores iguais, eu vou eliminar essa única cor que foi pintada em A e C, e aí vai restar 5 possibilidades para B. Mas se A e C tivessem sido pintadas com cores distintas, eu vou ter que eliminar as duas, porque B vai ser a terceira escolha, depois de A e de C, e aí vão restar 4 possibilidades. Então eu vou ter 5 ou 4, dependendo do que aconteceu entre A e C. Então quer dizer que esse exercício não pode ser feito desse jeito? Claro que pode. Mas eu teria que desmembrar esse problema em 2 casos. Quando A e C tivessem sido pintados com a mesma cor, ou A e C tivessem sido pintados com cores distintas. No final das contas, nós vamos chegar no mesmo resultado. Mas observe que o processo de cálculo ficou maior porque a escolha, a ordem das escolhas foi primeiro A, depois C e depois B. Quando nós tínhamos escolhido primeiro A, depois B e depois C, um único cálculo resolveu esse problema. Então, muito cuidado nesse tipo de exercício com relação a qual das regiões você deve escolher primeiro. Então, finalizamos a resposta 600 maneiras.